Bom, pessoal, boa noite. Eu gostaria só de dar alguns recados. Então, assim, a nossa palestra hoje, o tema é Facebook Ads, o que você precisa saber antes de anunciar. E a palestra tem duração de 45 minutos. Quem tiver qualquer dúvida, pode mandar a dúvida via chat, que ao final da palestra nós coletamos todas as dúvidas e nós vamos responder todas, ok? Bom, então vamos começar. Bom, deixa eu falar só um pouquinho de mim, falar quem sou. Então, assim, eu sou a Kelly, sou instrutora aqui da Mirago. Eu já tenho mais de 4 anos de experiência em implementação de projetos, gestão de monitoramento, análise de conteúdo e planejamento estratégico de marcas para redes sociais. Eu estou aqui na Mirago já há algum tempinho, ministrando o curso de redes sociais para pequenas empresas. E, bom, é isso. Bom, vamos a algumas estatísticas do Facebook no Brasil. Bom, o brasileiro ele é extremamente conectado. Nós somos conhecidos mundialmente por ser um povo muito sociável, que gosta de compartilhar com as pessoas, seja festa, seja socialmente, e isso acaba se refletindo muito dentro das redes sociais. E hoje, por exemplo, a principal plataforma de atuação, de interação dos brasileiros, com certeza é o Facebook, seguido aí de Instagram, Twitter, LinkedIn, entre outras, mas a plataforma de maior interação, onde as pessoas passam a maior parte do tempo, é o Facebook. Hoje nós temos mais ou menos por volta de 80 milhões de usuários de internet no Brasil. E 66 milhões deles estão conectados à plataforma e 30 milhões de usuários também têm essa conexão com a plataforma via uso mobile. Então, assim, é uma interação, é um alcance assim, muito grande. A faixa etária de uso da plataforma ela varia muito. Então, assim, tem de 13, inicia dos 13 anos até os 55 mais. A maior parte dados demográficos, assim, a maior parte da presença na plataforma é feminina, e que conta com 54%, e 46% dessa audiência é uma audiência masculina. Então, assim, como eu já tinha comentado, assim, o brasileiro é extremamente conectado. Então, assim, veja que nós temos em média uma permanência dentro da plataforma de 8 horas por mês. Isso ultrapassa a média mundial, que é de 6 horas. O americano, por exemplo, passa 6 horas conectado no Facebook. Os aplicativos que são mais baixados os aplicativos mais baixados para acesso via mobile são aplicativos que permitem acesso às redes sociais. Muitos usuários afirmam que assim fazem acesso ao Facebook de maneira simultânea. Então, por exemplo, é muito comum que as pessoas, enquanto estão assistindo televisão ou estão em algum outro lugar, elas estão também conectadas ao Facebook via celular ou até mesmo tablet, que tem uma representação de mais ou menos 15%. Só uma informação, todos esses dados são dados nível Brasil, tá? Então, assim, as informações estão todas pautadas de acordo com a nossa realidade. Então, assim, só retomando, o número de histórias geradas dentro da plataforma é gigantesco. Então, por exemplo, tem mais de 1 milhão de uploads de fotos, mais de 2 milhões de check-ins, 235 milhões de posts no mural e assim por diante. Então, assim, o grau de engajamento com conteúdo, seja com amigos, com marcas, assim, é muito grande e é muito bem recebido pela audiência brasileira. Bom, a partir dessas informações, dessas estatísticas, a gente começa a pensar e verificar que o Facebook, sim, é uma excelente oportunidade para marcas, para grandes e pequenas empresas,
E é uma plataforma que, assim, ela dá acesso para qualquer marca, porque você pode falar com a sua audiência de uma maneira, assim, muito customizada, muito próxima. Bom, dentre todas essas estatísticas que argumentam e afirmam a necessidade das marcas, das pequenas empresas estarem presentes dentro do Facebook, uma outra coisa que justifica muito assim é o teor, é o grau de envolvimento que a marca tem junto com o consumidor. Porque, veja só, além do tempo que o usuário passa na plataforma, ele te proporciona graus de envolvimento e graus de experiências diferentes. Então, por exemplo, se você acessa o Facebook via celular, você vai ter uma experiência, vai ter um tipo de experiência e vai ter uma seleção de conteúdo de acordo com o seu comportamento, do jeito que você interage com o celular. Se você faz o acesso via computador, o conteúdo também, os resultados de conteúdo que você tem é completamente diferente. E a mesma coisa acontece com o tablet. Então, assim, é bacana essa oportunidade, porque você não fica limitado a somente um tipo de formato, a somente um tipo de interação. Então, assim, esses dados são dados até do próprio Facebook. Então, assim, você tem 8 vezes mais envolvimento com o seu usuário através das publicações nos feeds de notícia. Bom, além disso, o que acontece? Você tem a possibilidade de influenciar pessoas assim com mais força e autenticidade. Por quê? Uma coisa é você preparar uma propaganda de acordo com o formato de televisão, de jornal, de revista. Que sim, é um formato confiável, é um formato que as pessoas já estão acostumadas a consumir. E a gente sabe da penetração e do poder dessas mídias. Mas, ao mesmo tempo, você também tem esse tipo de possibilidade onde você tem um conteúdo exclusivo oferecido dentro do seu canal, dentro de uma página, por exemplo, da sua página, que pode ser endossado por um amigo da pessoa que você precisa chegar. Então, por exemplo, você tem a oportunidade de que, se o seu produto for muito bacana, se o seu produto for muito bom, dele ser endossado por um amigo. E, por exemplo, quando você recebe uma indicação de um amigo, você se coloca mais aberto a, de repente, experimentar ou conhecer um produto, um serviço novo, porque o seu amigo já experimentou, ele está recomendando. Então, assim, dificilmente um amigo vai indicar um produto ou um serviço que ele não tenha gostado, que ele não tenha aprovado. Então, assim, além de você ter essa possibilidade de falar de diferentes maneiras, você ainda tem a possibilidade do endosso de uma pessoa próxima, de um prospect, de um consumidor. Então, assim, nós temos aqui alguns percentuais. Então, por exemplo, 92% das pessoas confiam na divulgação do boca a boca de amigos e familiares. E sim, isso é muito real. E 47% confiam na TV, no rádio e no jornal. Então, por exemplo, se eu tenho uma sugestão de um produto via as mídias tradicionais, eu posso sim ter o interesse, ter a curiosidade de buscar esse produto, mas eu vou ter um esforço muito maior, porque eu vou depender que o meu usuário se recorde da marca, se recorde do produto, onde ele pode encontrar. E quando eu tenho, por exemplo, essa possibilidade dentro do Facebook, além de eu estar impactando ele, por exemplo, oferecendo a minha marca, oferecendo o meu serviço, eu também tenho a possibilidade de ter uma recomendação via um amigo, uma pessoa próxima. Bom, além disso, o que acontece? Além de eu ter essa possibilidade de impactar pessoas, impactar os amigos de possíveis consumidores, eu tenho a possibilidade de fazer a veiculação de uma comunicação muito mais efetiva, muito mais direta. Porque dentro do Facebook eu consigo formatar e segmentar o meu consumidor, a pessoa com quem eu quero falar,
por várias possibilidades. Então, por exemplo, eu posso, de repente, filtrar, buscar uma pessoa por idade, por sexo, por localização, por data de aniversário, educação. Então, assim, eu tenho uma gama aí de possibilidades. Além disso, de dados demográficos e de gênero, eu também tenho a possibilidade de buscar pessoas por interesse. Então, assim, que é uma realidade e é muito importante porque, assim, um target, uma pessoa com quem eu tenho intenção de fazer um negócio, ela é muito mais do que só a idade, assim, então eu quero falar homens, mulheres, entre 25 e 34 anos. Tá, mas quem é esse cara? Do que ele gosta? Que tipo de conteúdo ele gosta de consumir? São pessoas que gostam de festa, são pessoas que gostam de esportes. Então, assim, eu consigo formatando cada vez mais. Então, assim, ao invés de eu me preocupar somente em falar com um monte de gente, sem saber exatamente com quem eu estou falando, eu tenho a possibilidade de fazer uma comunicação muito mais efetiva e com muito mais possibilidade de conversão e resultado para mim. Opa. Bom, aqui eu separei alguns formatos para que a gente possa conhecer quais são as possibilidades e o que é possível fazer dentro do Facebook, por onde começar. Então, assim, o que acontece? O Facebook, inicialmente, ele tem dois tipos de formatos de propaganda. Então, ele tem os ads, que são mensagens que são pagas e fica muito claro que são mensagens patrocinadas por empresa. E esse formato ele pode ser incluído dentro do contexto social de amigos. Né? Então, assim, esse formato ele é estritamente ele é restrito para marcas, para as empresas. Então, assim, é uma propaganda mais direta. Dá até para falar que é um formato mais tradicional de mídia mesmo. Tem as histórias patrocinadas, que são a voz dos amigos. Então, assim, são mensagens que são provenientes de amigos que interagiram e engajaram com uma marca. Então, por exemplo, é aquilo que nós acabamos de comentar. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou interessada num determinado produto. Ou então tem uma amiga que tem mais ou menos o mesmo estilo de vida que eu tenho. Então, por exemplo, se eu vejo que ela curtiu uma página de esportes e eu também gosto de esporte, eu falo assim, poxa vida, né? A minha melhor amiga deu um like nessa página, então essa página pode ser bacana para mim também, porque ela também gosta de esporte, ela também gosta de correr, então acho que vale eu também seguir essa página. Bom, vamos lá então para os formatos. Então, assim, esses aqui são os formatos de ads. Então, por exemplo, eu separei alguns exemplos aqui, né? Então, assim, como que funciona? Como que esses ads eles acabam aparecendo para os usuários? Então, por exemplo, quando você começa a preparar a sua campanha, onde você vai escolher, falar, então, assim, eu quero divulgar a minha página, eu quero pessoas assim, o Facebook ele começa a selecionar as pessoas. E ele seleciona as pessoas assim, não só por temas de interesse, mas também depende de como essa pessoa se comporta na plataforma. Então, por exemplo, esses ads eles podem aparecer para mim em vários momentos. Então, por exemplo, pode aparecer a hora que eu estiver navegando dentro dos feeds de notícia, pode aparecer a hora que eu estiver navegando dentro de fotos de amigos, de algum conteúdo específico. Então, assim, ele vai aparecendo. E aí tem diversos objetivos, né, que você pode direcionar a sua campanha. Mas isso a gente fala mais pra frente. Bom, tem as histórias patrocinadas, né, que aí, por exemplo, nesse momento, além dos resultados de marca, de página, ele também pode me trazer resultados de conteúdo. Então, vamos imaginar que
que um amigo meu interagiu com uma marca de água, por exemplo, esse exemplo aqui da Bonafonte, né? Então, por exemplo, olha, tem 4 amigos que eu tenho aqui que também deram like na página. Isso pode tendenciar uma conversão de um novo fã, pode tendenciar a interação de uma pessoa nova e potencializar o alcance da sua marca. Então, por exemplo, além de você ter a sua audiência, um número de fãs fechados, você também tem a possibilidade de ir um pouco além da sua audiência, que é esse tema de alcance que eu acabei de comentar, né? E além disso, assim, as histórias patrocinadas, você pode usar diversos formatos. Então, assim, ele acaba sendo um modelo versátil e uma forma de você se conectar com essa audiência, com os amigos da sua audiência, de uma maneira mais leve, não tão direta, assim, curta, participe. É uma forma mais leve de você envolver e aproximar a sua audiência. Além disso, tem um terceiro formato, que assim, ele é um pouco novo, ele tem menos de 1 ano, e que são as offers. Essas offers, elas também podem ser contextualizadas tanto dentro dos formatos de ads, quanto de histórias patrocinadas. E esse formato ele é muito interessante porque você pode potencializar vendas, você pode aproximar um pouco mais a sua audiência, oferecendo algum tipo de benefício, e esse tipo de ação é super válida, porque você não fica só pesando, por exemplo, no número de fãs, no número de base, de audiência. Você pode envolver também a sua audiência, tendo uma relação mais próxima, e dependendo até, você pode reverberar essa interação, esse envolvimento da audiência, levando um pouco de fluxo, dependendo para uma loja física, dependendo para uma loja online. E aí você tem 3 possibilidades aqui. Então, por exemplo, você pode fazer a veiculação desse formato, onde você pode oferecer, por exemplo, um desconto. Então, por exemplo, você formata, né, esse adzinho, e aí você pode falar assim, olha, as pessoas que pegarem essa oferta vão ganhar 20%, 10% de desconto ao apresentarem esse voucher de oferta na loja física. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma loja que precisa de um pouco mais de fluxo, né? E você tem uma audiência considerável dentro da página. Então, assim, você pode aproveitar um pouco da sua audiência e tentar levar esse fluxo para essa loja, de repente fazer um lançamento, enfim, cada vez mais ir aproximando da audiência. O importante aqui no caso desse formato é que, assim, além de você ter a preocupação, né, de dar esse benefício para o seu usuário, para a sua audiência, você precisa meio que fazer uma extensão e deixar, por exemplo, toda a sua equipe avisada da oferta, para não ter, por exemplo, um constrangimento, né, do seu fã chegar até a loja interessado em provar o seu produto, em usar o benefício que ele conseguiu na página, e, por exemplo, a sua equipe de funcionários não está avisada. Então é importante, assim, antes de começar a veicular esse tipo de formato, você ter em mente que você precisa envolver também toda a sua equipe de funcionários. Uma outra coisa é você poder potencializar a venda de um determinado produto, né? Ou então ou você veicular esse tipo de oferta para você atrair fãs que não estão interagindo tanto com a sua marca. Uma coisa que também é importante dosar é assim, as ofertas, os benefícios são muito importantes, envolvem a sua audiência. Todo mundo gosta de ter algum tipo de premiação ou de benefício, mas é importante que você tenha o cuidado de não condicionar a sua audiência a interagir com você só quando ela tem um benefício ou uma oferta. Então, assim, é muito importante você dosar e saber qual que é o objetivo disso, né? Para que você não marginalize o formato
principalmente para que você não perca o seu investimento e para que você também não fique preso, né, a esse tipo de interação. A interação é só condicionada quando eu ganho benefício. Se você não me der um prêmio, eu não vou interagir com você, eu não vou engajar com a sua marca, com o seu produto. Então, assim, esse formato eu recomendo bastante, principalmente para quem tem e-commerce, para quem tem loja física de produto, mas é importante ter esse tipo de cuidado. Bom, além disso, tem uma informação também que é muito importante. O que acontece? Além desses formatos de divulgação de marca, de envolvimento com a audiência, de aproximação, é importante que você saiba o seguinte: do total da audiência que você tem da sua página, você não alcança 100%. Então, por exemplo, não quer dizer que você tenha 1000 fãs, não quer dizer que esses 1000 fãs vão ser impactados pelo conteúdo que você posta dentro da sua página, né? Então, assim, porque tudo isso, todo esse impacto do conteúdo, para o conteúdo poder chegar na sua audiência, depende de uma série de coisas. Então, depende das interações que ele faz com a sua marca, depende da relevância que o conteúdo tem para ele, depende de uma série de coisas. Então, assim, o que acontece? Do total da audiência, isso é um dado do Facebook, você só atinge 16%. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem 1000 fãs. Você não, dependendo da qualidade do seu conteúdo, você não consegue falar nem com 30, 20 fãs direito. Então, assim, o que acontece? Além de você ter toda essa preocupação, essa dedicação de preparar um conteúdo relevante, de verificar e acompanhar qual o grau de interação com cada tema que você aborda dentro da página, vale a pena sim você fazer algumas publicações promovidas. Essas publicações promovidas, elas são importantes justamente por isso, para você trabalhar mais a sua audiência e para você também ir conhecendo um pouco mais das pessoas que você tá falando ali diariamente dentro da sua página, e principalmente para que você possa aproveitar um pouco mais os resultados dos feeds de notícia. Porque vamos imaginar o seguinte: hoje em dia as pessoas seguem muitas páginas. Então, assim, você não concorre só com o feed de notícias dos amigos da pessoa que está dentro do Facebook. Você concorre também com outras marcas, né? Então, é importante que você tenha dedicado também uma parte da sua verba, além de dedicar para os ads, para essa sustentação do conteúdo, para que você possa alcançar pessoas, as pessoas certas no momento certo. Então, assim, além de você se preocupar com o horário da postagem, com o conteúdo que você está postando, é importante também que você tenha esse tipo de preocupação, porque é isso que vai garantir o alcance do seu conteúdo para a sua audiência e para os prospects. Porque, assim, além de você depender um pouco da interação dos seus fãs com o seu conteúdo, porque, assim, cada interação é muito valiosa, porque essa interação ela pode converter num novo fã. Então, assim, se essa audiência que assinou o seu canal por algum motivo, em algum momento, ela não for lembrada frequentemente, ela pode diminuir o número de interações e o seu conteúdo acaba caindo no esquecimento. E aí, assim, é um pouco inocente acreditar que só um conteúdo relevante vai garantir a interação com a sua página. Então, assim, você precisa estar ali próximo da sua audiência, e, assim, o conteúdo, ele garante a manutenção da audiência que você já tem, mas ele não garante sozinho, sem o suporte, sem esse tipo de estrutura, que você consiga novos fãs e, principalmente, que você mantenha a sua audiência próxima e engajada com o seu conteúdo.
Esse formato, ele funciona, ele é bem intuitivo, é muito fácil de fazer. Então, por exemplo, quando você fizer uma postagem de um conteúdo dentro da sua página, você tem a possibilidade de, por exemplo, de regionalizar. Então, vamos imaginar que eu tenho uma página que tem aí alcance Brasil, mas eu quero falar especificamente com pessoas de uma cidade. Então, por exemplo, eu tenho um recado, hoje eu vou fazer uma oferta ou vai ter um evento na loja do Rio Grande do Sul. Então, assim, por exemplo, as pessoas de São Paulo, não é interessante esse tipo de informação, né? Então, assim, você tem essa possibilidade. Ou então você pode também regionalizar essa publicação de acordo com os interesses, né? Então, assim, os formatos, eles são muito versáteis e, assim, e você pode customizá-los de acordo com a sua necessidade. Então, assim, eu preciso aproximar a minha audiência, eu posso usar um tipo de publicação promovida. Eu preciso prospectar novos fãs, eu posso usar histórias patrocinadas, que podem ser desde que pode ser um endosso de um fã da minha marca, desde a interação dele de um conteúdo que foi postado dentro da minha página. Bom, tem muita gente que assim está iniciando, né, com Facebook Ads. Então, por exemplo, às vezes ela já está acostumada com produção de conteúdo, com a gestão de conteúdo, mas ainda não fica muito claro onde que aparece, onde que vai ser exposto o meu conteúdo. Então, assim, eu separei aqui alguns exemplos, né, para que você entenda onde que é o quê. Então, por exemplo, tem a home do Facebook. Então, por exemplo, quando você vai fazer a publicação, por exemplo, de uma história patrocinada ou até mesmo de um ads, né? Ele pode aparecer do lado direito, ele aparece do lado direito, né? Então, por exemplo, tem lá o seu perfil, tem um feed de notícia e do lado direito, logo abaixo da organização dos seus eventos, das pessoas que estão fazendo aniversário, tem esse oferecimento das propagandas que são feitas no Facebook. Além disso, os ads também eles são expostos na home, né, ou diretamente no feed de notícia. Então, por exemplo, quando você faz um post, né, promocionado, ele aparece direto no feed de notícias. E aí ele aparece de uma forma mais destacada. Então, enquanto eu estou lá passando a minha timeline, vendo que os meus amigos estão postando e tudo isso, pode aparecer um conteúdo lá promocionado, né? E aí, de repente, sei lá, eu dei like numa página, né? Para eu receber os feeds de notícia dessa página, não depende só do meu like. Foi o que eu comentei lá atrás. Depende do like que eu dei na página, depende do meu comportamento, de como eu me comporto dentro do Facebook. Então, por exemplo, conforme eu vou interagindo com temas de conteúdo, então, por exemplo, vamos imaginar que eu começo a interagir mais com tudo que é relacionado a bem-estar. Então, o Facebook começa a fazer testes. E dentro das páginas que eu, teoricamente, dei like, ele começa a meio que me oferecer outros resultados para ver se aquele conteúdo realmente faz diferença para mim, tem alguma relevância. E aí o algoritmo do Facebook, ele começa a entender como que eu me comporto, né? Então, além de oferecer esse conteúdo do lado direito, ele também aparece o conteúdo dentro do feed de notícias, que vai estar misturado junto com o que os meus amigos postam, mas de uma forma mais destacada. Além dessas duas maneiras que eu acho que já está todo mundo familiarizado, né, que é do lado direito da plataforma e dentro dos feeds de notícia, eu separei também aqui outros exemplos de formatos de publicação. Só que aí o que acontece? Nesse caso, desses formatos, você não consegue fazer a veiculação sozinho. Você, no caso, teria que entrar em contato, por exemplo, com o Facebook para fazer esse tipo de veiculação, que são formatos, assim, ou de impacto, ou então que
querem uma conversão assim mais direta, mais rápida. Esses formatos, assim, eles não são tão democráticos como os formatos de histórias patrocinadas e ads, onde você, por exemplo, não tem uma verba determinada, ou seja, por exemplo, você tem que fazer um investimento de no mínimo $1. Mas, por exemplo, esse formato de busca patrocinada, onde você na busca do Facebook, vamos imaginar que eu estou buscando páginas de cerveja, por exemplo. Se eu colocar cerveja, ele já vai me sugerir uma marca. Esse formato é pago, um exemplo, tá? Mas ele sempre avisa, né? Então, por exemplo, aqui no caso do exemplo que eu separei, tem o exemplo da cerveja Boêmia. Então, por exemplo, se eu colocar cerveja, pode vir um resultado da página com maior número de fãs, que, sei lá, por exemplo, pode ser a cerveja Skol. Mas em seguida ele já me traz o resultado de uma marca que está patrocinando esse tipo de formato, que aí no caso seria a Boêmia. Tem um outro exemplo aqui, que é esse do logout do Facebook, que é onde as pessoas vão se conectar. Nesse caso desse formato, você não tem uma campanha assim muito extensa, você pode até ter, mas tem que demandar um investimento muito grande. E esse formato, ele é um formato de impacto e a compra ele é feito por uma diária. Então, por exemplo, durante um dia inteiro, 2 dias, um exemplo, você vai ter a sua marca, por exemplo, a cover page da sua marca exposta dentro do logout do Facebook. E esse formato, ele tem como objetivo muito direto de conversão em fãs. É o principal objetivo dele. Além também de você ter uma cobertura maior. Então, assim, você pesa muito a questão dos awareness, né? Um outro formato também que começa a ser muito buscado pelas marcas, pelas empresas, é a veiculação de ads dentro do feed de notícias, mas para a versão mobile. Porque, por exemplo, acho que eu comentei lá no começo, que a cada device que você acessa o Facebook, você tem um comportamento diferente. E esse comportamento, ele acaba resultando em resultados de posts, de ads diferentes. Porque, por exemplo, vamos imaginar que quando você está navegando no celular, você interage mais com marcas. Quando você está no computador, você interage um pouco mais com seus amigos, ou vice-versa. Isso acaba batendo diretamente nos resultados de busca, né? Então, assim, o que acontece? Hoje já é possível fazer a veiculação de formatos mobile, né? E o resultado é muito efetivo. A conversão, assim, as taxas de CTR chamam bastante atenção, porque o que acontece? O celular hoje é uma extensão da maioria das pessoas. Então, por exemplo, quando você tem a possibilidade de falar com um prospect fan ou uma pessoa que você está buscando para interagir com a sua marca via celular, o impacto é muito maior do que no computador. Então, assim, é um formato que vale a pena ser olhado, que vale a pena também ir verificando cases e resultados para entendendo como que funciona e como que performa e principalmente como isso pode ajudar a sua marca, a sua empresa. Bom, agora que a gente já conhece todas as estatísticas, sabe de todas as possibilidades que o Facebook traz, tanto para grandes e pequenas empresas, a gente pode começar então agora a falar a hora de anunciar, as coisas que eu preciso saber, o que eu preciso entender antes de começar a me preparar para anunciar. Bom, então assim, por onde que eu começo, né? Então assim, o que acontece? Os formatos de divulgação dentro do Facebook, eles podem trazer assim, uma gama de resultados, né? Só que assim, é importantíssimo que você saiba qual o objetivo da sua campanha para que você possa direcionando
ir acompanhando e principalmente saber se isso vai trazer algum tipo de retorno para você. Então, por exemplo, se eu tenho uma página onde eu já tenho toda uma frequência de postagem, de conteúdo, já tenho ali mais ou menos uma audiência estabelecida e eu quero, assim, como que eu posso dizer? Eu quero desenhar um pouco mais a minha audiência, eu preciso saber para onde que eu estou indo, o que eu quero fazer. Então, por exemplo, eu criei uma página, já tenho conteúdo lá, já tenho todo um fluxo de postagem e agora nesse momento eu preciso construir base. Não, eu tenho uma loja e eu quero divulgar o meu produto e quero levar pessoas para minha loja. Né? Então, assim, é muito importante ter o objetivo da campanha muito claro, para que você possa traçar a sua estratégia e ter um direcionamento um direcionamento mais efetivo, né? E principalmente focando com a performance. Além disso, você precisa ter claro com quem você precisa falar. Então, assim, o seu consumidor, ele é muito mais do que idade e endereço, sabe? Então, por exemplo, se eu tenho uma marca de roupa que é mais urbana, né? Ou que tenha um apelo, por exemplo, mais para música, mas para um determinado tipo de estilo de música, por exemplo, sei lá, hip hop, um exemplo. Eu não vou falar com qualquer cara que goste de estilo urbano. É um cara específico, é um cara que, por exemplo, ele tem entre 18 e 24 anos, ele gosta de hip hop, ele gosta de arte urbana, grafite. Então, assim, eu já tenho mais ou menos a cara do meu consumidor. Eu sei quem frequenta a minha loja. Então, assim, eu posso usar esses interesses para me ajudarem a ter uma comunicação mais direta e mais... E mais focado em resultado. Porque assim, no Facebook, já que você tem a possibilidade de customizar a veiculação da sua propaganda, então assim, é muito melhor, né? Dependendo do tamanho do seu negócio, dependendo do seu objetivo. É muito melhor eu falar com 100 pessoas e essas pessoas, de fato, vão interagir com a minha marca, vão falar do meu produto, vão me dar um feedback sobre o meu produto, do que, de repente, eu falar e mandar uma mensagem para 1 milhão de pessoas e ter o retorno de só 10 pessoas, sabe? Eu falo com todo mundo, mas, ao mesmo tempo, eu não estou falando com ninguém. Uma outra coisa é o valor de investimento. Por que o valor de investimento? É como eu disse, de repente, para quem está começando, até vale você fazer um investimento pequeno para você meio que ir aprendendo a fazer a gestão das suas campanhas, de como aplicar, de como elas funcionam. Mas, além disso, assim, você não pode limitar a sua campanha, por exemplo, a só um formato, né? Porque você precisa entender como que as pessoas vão se comportar. Então, assim, é interessante que você tenha, por exemplo, um desdobramento de formatos. Então, assim, beleza, eu vou criar uma base de fãs, perfeito. Eu tenho uma base de fãs estabelecida, eu já tenho aqui mais ou menos um número X de pessoas que interagem comigo. Tá, se as pessoas já interagem, eu preciso envolvê-las um pouco mais, eu preciso trazer para mais perto de mim, preciso levar para minha loja. É importante que você tenha, de repente, faça uma sustentação desse conteúdo via posts promocionados. Além disso, assim, não, eu vejo que assim, a maioria das pessoas que interagem comigo, a maioria são provenientes de amigos. Então, assim, ou seja, é importante, então, que eu também faça histórias patrocinadas. Então, assim, é interessante que você saiba quanto você tem disponível, para que você saiba quanto que você vai investir em cada formato, ou se de repente a sua estratégia realmente só cabe fazer um investimento num tipo de formato. E principalmente assim, saber as especificações e formatos. Então, por exemplo, cada formato, história patrocinada, Facebook Ads, tal, elas têm uma especificação. Então é importante que você saiba, por exemplo, tamanho de medida de imagem,
quantos caracteres eu posso usar, o que eu posso, que tipo de mensagem que eu posso colocar. Então, assim, todas essas perguntas você precisa responder antes de você começar a veicular a sua campanha ou montar a sua estratégia, né? Para que você tenha um maior poder de decisão, porque como você sabe o seu objetivo, você sabe com quem você está falando, se de repente você começar a fazer uma veiculação de algum formato e por algum motivo esse formato não está funcionando, você já pode tomar alguma decisão. Então, sei lá, de repente, investir mais dinheiro em outro formato, ou então parar a campanha, entender o que está acontecendo, de repente rever uma questão de conteúdo, enfim. Por isso que é importante você responder essas perguntas antes de fazer a veiculação da sua campanha. Bom, que acontece? Então, assim, eu já sei qual é o objetivo da minha campanha, eu já sei o que eu preciso, então eu posso começar a montar a minha campanha. Então, assim, quando você tem a sua página, né, você tem algumas indicações lá de, por exemplo, cria um anúncio, ou, então até mesmo através do seu perfil. E aí, quando você vai aqui nessa primeira parte, né, onde está escrito, selecione o destino do seu Facebook ou insira a URL. Isso aqui é para quem, por exemplo, tem mais de uma página. Né? Então, por exemplo, quem faz gestão de mais de uma página, ela seleciona, né, fala, então eu vou fazer uma campanha para minha página aqui, que no caso seria o FaceTruque. Ou então, sei lá, se eu não vou fazer a veiculação para minha página do FaceTruque, de repente eu quero aproveitar a audiência que eu tenho para direcionar ela para o meu site, para o meu e-commerce. Eu posso fazer isso também. Então, por exemplo, é mais uma vantagem que os ads têm. Ele não se restringe somente à veiculação dentro da plataforma, dentro do Facebook. Você também pode direcionar a sua audiência ou prospects com um perfil que você desenhou para o seu e-commerce, para o seu site, para o seu blog. Você pode fazer proveito disso. Bom, mas continuando, então assim, seleciona a minha página ou a URL de destino, então eu vou selecionar o formato que eu vou utilizar. Então, por exemplo, eu quero construir uma base de fãs, então eu vou nessa primeira opção aqui, obter mais opções de curtir. Ok, feito isso, eu vou então colocar qual é o título do meu anúncio e vou fazer uma chamada. Perceba que, por exemplo, aqui quando você vai colocar o título do seu anúncio, você já tem uma recomendação, que você tem até 15 caracteres, né? No caso aqui, por exemplo, como ele já puxou o FaceTruque, então ele já até considerou o nome da página como uma chamada. E o texto, então, por exemplo, acesse a página do FaceTruque e aqui você fica sabendo todas as novidades que tem na plataforma. Nesse texto de chamada, que é onde você faz essa extensão do título, você tem até 90 caracteres. E aí você pode, por exemplo, escolher aqui uma imagem e pode escolher aqui onde a pessoa vai visualizar isso. Então, por exemplo, ele vai visualizar o conteúdo na linha do tempo, no lado direito, você pode escolher o destino, né? Feito isso, o que acontece? Eu começo aqui a formatar a minha audiência, né? Eu começo a escolher o meu público. Então, por exemplo, agora que eu já fiz a chamada, coloquei uma imagenzinha bacana lá para poder ilustrar o meu ad, eu começo a formatar a audiência. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero fazer uma veiculação para a cidade de São Paulo, para pessoas que tenham idade aqui entre 18 e 25 anos, homens e mulheres. Ok, até aí são informações básicas, né? E aí o que acontece? Conforme você for preenchendo essas informações, ali naquele campo que tem aqui à direita, que é o público, ele começa a meio que te dar a dimensão de pessoas que você pode impactar. Então aqui você já tem uma noção
de quantas pessoas você pode alcançar, de quantas pessoas você pode vir a falar. Ok, perfeito. Depois disso, você pode começar a formatar o perfil de target por interesse. E aí vai assim de acordo com a sua necessidade. Então, por exemplo, você pode fazer uma seleção de pessoas interessadas em culinária, que gostem de frequentar eventos familiares, que tenham interesse por tecnologia, por comida, jantares. Então, assim, quando você vai formatando esse tipo de perfil, quanto mais detalhe você colocar, melhora a conversão da sua campanha, mais efetiva ela passa a ser. Porque assim, você começa a ter a oportunidade de falar com pessoas realmente interessadas em gastronomia, por exemplo. Então, assim, é muito importante que você tenha esse tipo de pensamento, esse tipo de lógica, né, para que você possa ter uma comunicação mais efetiva. Bom, e finalmente, entra no módulo aqui de campanhas de preço. Então, por exemplo, depois que você fez toda essa seleção, aqui você determina o quanto você vai investir e qual tipo de compra que você vai fazer. Você pode fazer a compra por clique, ou você pode fazer a compra por CPM, né? Então, assim, a compra por clique ou a compra por impressão. O que acontece? Para quem está começando, né, e para quem não tem assim muita verba, eu recomendo que faça a compra por clique. Porque vamos imaginar que, por exemplo, porque assim, se você faz a compra por impressão, né, o seu dinheiro meio que pode se perder, porque ele começa a ir por lance. Então vamos imaginar que você tem uma verba pequena, essa verba pode acabar em menos de um dia e ainda assim não traz a garantia que você, por exemplo, vai converter essa pessoa num fã ou que ela vai interagir. Quando você faz a compra por clique, é um pouco mais garantida. Então, por exemplo, para quem está começando ou para quem tem uma pequena empresa, eu acho que é mais válido você fazer a compra por clique, porque você, além de você entender um pouco melhor a dinâmica, o funcionamento do formato, você também tem mais garantia de resultado do que por impressão. Compra por impressão vale mais a pena para quem quer fazer assim, muito impacto e tem muita verba, né? Essa é uma primeira premissa. Assim. Lógico que essa recomendação assim, não é assim tão a ferro e fogo. Depende. Se você já tem um manejo, já tem um conhecimento, por exemplo, em links patrocinados, de repente você vai ter um manejo menor fazendo uma compra por impressão, por exemplo, do que uma pessoa que não conhece muito. Então, assim, se você está começando, faça compra por clique, faça pequenos investimentos para você entender o funcionamento dos formatos. Bom, aqui eu também separei um exemplo de como que você pode fazer um post promocionado. Então, por exemplo, esse campo aqui onde tem status, foto, vídeo e os eventos, é onde você faz a postagem do seu conteúdo dentro da sua página. Então, por exemplo, depois que você faz a postagem desse conteúdo, você tem aqui essa opção de promote e tem do lado aqui onde você pode segmentar por público também. Então, por exemplo, esse aqui é o formato que eu falei lá atrás, que você pode promover o seu conteúdo. Então, assim, lembrando, do total da audiência que todas as páginas têm, no geral, só com conteúdo, as páginas alcançam somente 16% da audiência. Então, quando você faz esse tipo de formato, você consegue ir além desses 16%. E aí, assim, então, assim, você tem a possibilidade de ir além desses 16% da audiência que você já tem, ou então, de você ter a possibilidade de ir, assim, para fora da sua página. Então, você pode, de repente, prospectar os amigos das pessoas que estão dentro da sua página, ou até mesmo de prospectar pessoas que ainda não estão conectadas com a sua página.
e que não tampouco interagiram. Então, assim, esse formato também ele é bem interessante porque você também pode fazer investimentos pequenos, né? Então, por exemplo, você pode fazer um investimento de $5, $20. Uma coisa que eu não comentei até, e eu lembrei agora, o Facebook hoje ele já formata para reais também. Então, por exemplo, quando você vai fazer a veiculação, você já pode fazer o pagamento via reais, não só a dólares, tá? Bom, o que acontece? Aqui eu separei algumas boas práticas e alguns erros comuns. Então, por exemplo, sempre que você for preparar uma campanha de ads para a sua página, para você fazer a veiculação do seu produto, da sua marca, é muito importante que você se preocupe com as especificações e os formatos, porque é muito comum você pegar, vai, formata toda a plataforma, então vou veicular a minha campanha para homens, mulheres, larali, faz o pagamento e aí o que acontece? No dia seguinte, você deixa a campanha rodando, no dia seguinte, quando você viu que a sua campanha foi rejeitada pelo Facebook porque está fora das especificações. Então, assim, tem esse tipo de preocupação, teste, verifique, para que você não perca tempo, né? Para as histórias patrocinadas, quando você for fazer algum tipo de veiculação, dê preferência para conteúdos que tenham sido postados dentro de um prazo de até 6 dias. Mais do que isso a gente não recomenda, porque pode acontecer do usuário, né, do fã, ter a percepção que assim, a página não está atualizada, ou que o conteúdo não é tão bacana, porque são informações que ele já viu. Então, assim, é bom ter sempre em mente que assim, o Facebook ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Então, assim, quanto mais nova, né, nossa, me fugiu a palavra. Bom, quanto mais nova for a informação, né, quanto melhor, for mais novidade, melhor, né, faz mais relevância e dá também um pouco até de status, né, pro usuário. Assim, poxa, esse canal é legal porque aqui eu fico sabendo em primeira mão uma informação, né, tem esse tipo de coisa. Além disso, mantenha uma frequência, né, de atualização regular da sua página. Porque assim, não adianta nada, você faz investimento, precisa de um número de fãs, ou enfim, faz todo o investimento em ads, e aí, por exemplo, quando o fã chega na sua página, não tem nada, está desatualizado, tem mais de uma semana que não tem nenhum post, não tem nenhuma interação. Então, é bom ter esse tipo de preocupação também. Então, assim, antes de você ativar uma campanha de ads, tem essa preocupação de montar a sua página, de ter meio que pelo menos uma semana de conteúdo, um exemplo, de conteúdo atualizado antes de veicular, porque senão o cara chega na página e não tem nada, você já perdeu um ponto de contato com ele. O primeiro contato que ele teve com a sua marca, ele não achou nada relevante, não tinha nada para falar para ele, então ele pode até descartar. Aí você vai ter mais um esforço para poder falar com esse cara de novo. Uma outra coisa também que é importante é assim, faça mais de uma versão de um anúncio. Então, por exemplo, se você for fazer um Facebook Ads, é bom que você tenha variações dessa mesma peça, com imagem diferente, com chamadas diferentes, mas lógico que estejam dentro de um mesmo contexto, né? Só sejam variações e não comunicações muito diferentes, para que você veja qual formato que performa melhor. Porque de repente você vem com uma informação na cabeça e fala assim, não, eu preciso comunicar isso e vai funcionar. E aí aquela peça começa a não trazer o resultado que você espera, aí você vai demandar mais tempo para fazer uma peça nova. Então assim, no que você colocar uma campanha no ar, já tenha pelo menos mais dois outros formatos para você veicular junto. Porque assim, o que acontece? Se você veicula esses formatos junto, o Facebook ele já vai meio que vendo e pesando. Então assim, se ele perceber que a peça número 3 performa mais do que a primeira, ele já automaticamente vai direcionar mais o investimento para aquela peça que está performando mais
que está entregando mais resultado do que a peça que não está performando. Outra coisa também é assim, verifique as formas de pagamento. Então, por exemplo, hoje o Facebook ele te dá as formas de pagamento. Você pode fazer pagamento via PayPal, cartão de crédito, dependendo do porte da sua empresa, dependendo do nível de investimento, existe até a possibilidade de fazer faturamento via invoice, né? Mas isso são para faturamentos que passam, por exemplo, acima de 5 mil reais, 10 mil reais, né? E aí, uma outra coisa que acontece muito, que é bem comum, por exemplo, você foi e colocou o seu formato para veicular e colocou o cartão de crédito lá, ok. Às vezes acontece, e até por uma questão de segurança, do formato, por exemplo, sair do ar, parar de rodar, né? Porque o Facebook às vezes verifica se é fraude, se é isso mesmo. Então, assim, faça um acompanhamento diário do formato para poder garantir que você atinja os seus objetivos. Então, assim, se você deixa a campanha rodando e você nunca mais olha, você pode ter problema. Você pode não bater as metas que você precisa, não alcançar os objetivos que você tem listado, né? E aí uma coisa que assim não custa nada, vale você dar uma olhadinha nas diretrizes de propaganda, porque assim, como toda plataforma, ela tem políticas de uso, o Facebook não é diferente. Ultimamente até eles têm feito um acompanhamento muito mais próximo de páginas, de formatos e tudo mais. Então assim, é bom saber antes também o que você pode comunicar e o que você não pode comunicar. Que tipo de informações você pode colocar na sua peça, o que você não pode, e também saber, por exemplo, se acontece algum problema, com quem eu posso falar, né? Porque como o Facebook ele não tem tão disponível canais, sei lá, via e-mail ou telefone, é bom que você saiba pelo menos assim quais são as diretrizes e se acontecer algum problema, o que você pode fazer. Aqui na apresentação eu coloquei o link que dá acesso para esses guidelines. Então, assim, ao final da apresentação, nós vamos disponibilizar tudo isso dentro do SlideShare, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, é só acessar. E, principalmente, né, que é o que eu estou falando bastante aqui, está bem repetitivo, é a questão da definição da audiência. Então, assim, se apropriem, utilizem esse benefício de você formatar e pautar exatamente com quem você precisa falar. Porque às vezes você quer volume, fala com todo mundo, mas, sabe, você não tem uma comunicação que realmente vai fazer diferença para você. Então, assim, a audiência ela vai além de gênero e idade. Não esqueça e não deixe de usar a segmentação por interesse, por local, por área e tudo mais. Eu separei aqui 2 exemplos de marcas. Uma é uma marca até grande e o outro é uma pequena empresa que tiveram uma estratégia, né, utilizando o Facebook Ads, tudo, e que tiveram muito, assim, conseguiram alcançar os objetivos assim de uma forma assim que foi até um pouco além da expectativa, né? Então vamos lá. Então assim, eu trouxe aqui o exemplo do Santa Dose, né? Então assim, era uma marca nova chegando dentro do Facebook e eles tinham três objetivos, né? Mas assim, o principal era que eles desenvolvessem um canal, né? Que eles tivessem interação a um nível onde eles pudessem fazer lançamento de produtos, divulgação de eventos e assim, e ter uma interação contínua ali com a audiência, além, né, de conectar a marca com os potenciais consumidores. Essa marca, assim, eles foram muito além do que eles esperavam, né? Eles tiveram aí uma campanha que se estendeu por 4 meses, né? E essa campanha, ela resultou em 140 vezes mais fãs na página do que eles costumavam ter, porque assim, até então eles estavam fazendo a veiculação
estavam fazendo as postagens, as atualizações da página, mas eles contavam somente com fluxo de fãs orgânico, ou seja, eles tinham um esforço muito grande de conteúdo para conseguir fãs, né? E além disso, o que aconteceu? Eles começaram, além do número de fãs, eles potencializaram o alcance, né, das pessoas. Então, assim, além deles falarem com a audiência já estabelecida, com os fãs que eles conseguiram, eles começaram a alcançar, por exemplo, semanas, 400 mil pessoas alcançadas por semana. Então, assim, é muita gente, é muita gente. Além disso, aumentou o número de histórias geradas, né, dentro da página. Então, assim, além de você ter toda essa estratégia de ads, é importante o cuidado, o carinho na produção do conteúdo, porque isso, além de fazer a manutenção da sua audiência, ela pode meio que fazer uma sustentação ali da sua página, da sua marca, né? Dependendo até em momentos que você não faça veiculação. E aí vamos ver um pouquinho da estratégia deles. Então, assim, o que aconteceu? Eles trabalharam com os 3 formatos, né, de veiculação. Então, assim, como eles tinham esse objetivo de construir fãs, então, assim, eles trabalharam muito com os ads, mas eles segmentaram as pessoas que iam ser expostas a essa mídia por interesse. Então, por exemplo, pessoas que tinham interesse em festa, alegria e diversão, eram essas pessoas que eles queriam dentro da página. Então, assim, as pessoas que estavam se convertendo em fãs, elas tinham isso em comum. Então, o segundo passo, eles trabalharam muito com envolvimento. Então, por exemplo, para eles poderem estimular o envolvimento dos fãs, além deles terem todo esse conteúdo que era pautado para esse tipo de audiência, focado em festa, alegria e diversão, eles também faziam toda essa sustentação, né? Trabalhavam esse envolvimento por meio das histórias, por meio do post promovido, né? Então, assim, aqui o legal é que, por exemplo, tem momentos que você pode falar com pessoas diferentes. Então, por exemplo, eu posso fazer um conteúdo que eu quero falar com as mulheres que eu tenho na minha página e que gostam de diversão. Ou então, fazer um conteúdo especial, um convite para homens entre 18 e 20 anos para um evento específico. Aí você pode, como fala, diversificar. Mas nesse caso da Santa Dose, eles trabalhavam muito, por exemplo, com dias da semana. Então, por exemplo, toda sexta-feira tinha um conteúdo especial para comemorar o fim de semana, para comemorar a diversão, a alegria. Além disso, também, um outro formato que eles utilizaram para poder filtrar e modelar a sua audiência, eles trabalharam muito com as histórias patrocinadas. Então, por exemplo, nesse caso das histórias patrocinadas, aqui sim eles segmentaram muito. Então, por exemplo, aqui eles trabalharam muito com o público do Rio de Janeiro, né? E que fossem frequentadores assíduos de festa. Então, por exemplo, além de eles fazerem um filtro regionalizado, eles trabalharam com formato para festas, pessoas que gostam muito de festas, que saem toda semana. Desculpa. Isso. Aqui nós temos um outro exemplo que é o Dr. Busca, e esse exemplo ele é muito interessante porque assim, é um serviço. Então, por exemplo, é muito difícil você trabalhar com um serviço de forma geral, porque você depende do seu serviço ser recomendado, você depende que o seu serviço seja reconhecido. Então, dependendo da marca, ela tem um desafio muito grande, porque tem uma série de variáveis que podem ajudar ou não o seu negócio, né? Então, assim, o que eles fizeram? Eles tinham 2 objetivos. Então, assim, além de construir uma base, né, eles tinham aí a missão de gerar tráfego para o site deles
E, consequentemente, desse tráfego para o site, eles tinham a missão de realizar vendas. Então, assim, o que aconteceu? Num período aqui também de 4 meses, assim, eles conseguiram uma base de 100 vezes mais fãs, conseguiram alcançar aí mais de 2 milhões de pessoas, e hoje 35% das vendas que eles têm mensal no site são originadas do Facebook. Então, por exemplo, você consegue dizer realmente que, por exemplo, a sua página, ela não traz somente relacionamento, ela também traz, como vou dizer, ela traz uma conversão real, né? Você consegue medir tudo isso. E aí, quais foram os formatos que eles trabalharam? Eles trabalharam basicamente com 2 formatos. Com o formato de fãs, né, por história patrocinada, onde eles pesavam muito no formato de... Eles dependiam bastante do endosso das pessoas. E um outro formato que eles trabalhavam muito, que era para tendenciar o tráfego, eles valorizavam e traziam, reforçavam a facilidade do serviço, né? Então, assim, isso, de repente, sei lá, para mim que estou precisando procurar marcar uma consulta ou buscar um especialista, isso, se aparecesse na minha timeline, ela poderia tendenciar muito um like meu. Dependendo, até tendenciaria muito mais do que uma história patrocinada, nesse caso, né? E aí, bom, gente, por enquanto a palestra para por aqui. Eu espero que o conteúdo tenha sido de grande valia para vocês. E aí eu só tenho dois recadinhos antes de fechar essa primeira parte para a gente poder atender as dúvidas. No dia 15 e 16 de março é o curso de redes sociais, menos conversa e mais resultado. E nesse curso eu abordo, além da parte de gestão, de veiculação de formatos para divulgação dentro do Facebook, eu ensino como fazer a gestão da campanha, como você pode fazer para estabelecer KPIs, medir resultados. E esse curso, ele é muito bacana porque ele não se restringe, ele não se limita só ao Facebook. Eu também falo de outras plataformas e explico quais são as alternativas, as estratégias que as pequenas empresas ou marcas podem fazer. Então, assim, como atuar. Bom, agora eu vou atender as dúvidas, né? E, bom, vamos lá. Tá. A diferença entre o Facebook Ads e Bom, a pergunta da Poliana Santos, né? E ela tá me perguntando o que diferencia o Facebook Ads do Offers. O Offers, na verdade, ele está dentro desses formatos de Facebook Ads e de história patrocinada, né? Então, por exemplo, você pode, de repente, fazer uma offer especial para a sua audiência. Então, por exemplo, eu já tenho lá um número de fãs que interage comigo. Então, por exemplo, eu vou mostrar uma oferta ou um benefício só para os fãs da minha página. Se, de repente, eu quero usar uma oferta, um benefício para eu poder trazer novos fãs, eu também posso. Então, assim, o Offers, você consegue meio que contextualizar ele de acordo com o seu objetivo. Eu tenho aqui uma outra dúvida que é do Leonardo Todesco, que ele me fala o seguinte: Offers é uma terceira opção ou trata-se de um tipo de ad? O Offers, ele não é que ele é um tipo de ad, né? E não é que ele é uma terceira opção, ele é mais uma possibilidade de como você pode trabalhar dentro do Facebook. Sim, todos os... desculpe, gente. O Leonardo Todesco também está me perguntando o seguinte: se todos esses formatos de anúncios são pagos. O que acontece? Todos os formatos de, por exemplo, Offers, Facebook Ads, histórias patrocinadas, todos esses formatos são pagos,
né? Mas qual que é a grande sacada? Você pode fazer investimentos pequenos. Então, por exemplo, o investimento mínimo, se eu não estou enganada agora, acho que é de $1. Então, por exemplo, o de $1, você pode fazer a veiculação de um Facebook Ads para você testar. Lógico que você vai ter um resultado assim, muito, muito, muito pequenininho. Mas você pode meio que adaptar ele de acordo com a sua realidade. Tem uma outra dúvida aqui do Rafael Martins, que ele me pergunta o seguinte: o ideal é ter uma postagem por dia ou mais? Então, Rafael, o que acontece é o seguinte: é importante que você tenha uma frequência estabelecida. A recomendação do Facebook é que você faça assim, de 2 até 5 postagens por semana. Mas, por exemplo, existem marcas que fazem atualizações diárias, uma atualização diária. E assim, dependendo do território da sua marca, quando eu falo território da marca, assim, por exemplo, os assuntos que a sua marca tem. Então, vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, uma marca de tênis, né? Então, eu vou falar de corrida. De repente, para mim, não é interessante falar de corrida todos os dias. Então, eu posso determinar, por exemplo, 2 vezes por semana, por exemplo, no domingo de manhã e e um dia à noite, por exemplo, eu posso abordar esse tema. Então, assim, mas, por exemplo, dependendo do assunto da sua marca, ou até mesmo dependendo do tempo que você tem para demandar isso, porque, por exemplo, tem marcas que elas não têm, por exemplo, uma pessoa exclusiva para produzir conteúdo, uma pessoa exclusiva que vai ficar ali analisando o resultado. Então, assim, é a pessoa que faz tudo. Então, por exemplo, é importante que assim, você mantenha uma frequência de pelo menos, no mínimo, 3 atualizações semanais, né? Uma assim, por exemplo, segunda, quarta e sexta, um exemplo, mas que você faça ela de uma forma relevante, né? Então, por exemplo, vale muito mais eu fazer 3 postagens por semana, mas postagens que são relevantes e que fazem diferença para a minha audiência, do que eu fazer 5 posts por dia, 3 posts por dia, e eu não estou falando de nada que vale a pena para a minha audiência. Outra do Leonardo Todesco. Obrigada pela participação, Leonardo. Você poderia explicar novamente a questão do clique e impressão? Bom, o conceito é bem simples. O conceito é muito parecido não. São conceitos de mídia. Então, por exemplo, você pode fazer a compra por clique, né? Então, por exemplo, você só vai pagar pela veiculação desse formato toda vez que alguém clicar. Ou você pode fazer a compra por impressão. Então, por exemplo, você vai pagar toda vez que tiver uma impressão onde o seu anúncio for exposto, ele for divulgado. Então, assim, o que acontece? Foi o que eu falei. Eu recomendo, para quem estiver começando, para quem estiver aprendendo nesse momento a fazer a gestão dos formatos, que comece pela compra do clique, porque é um pouquinho mais fácil de você controlar, né? E eu acho que, assim, para quem está aprendendo, é melhor você ter propriedade, né? Ter domínio desse primeiro módulo para depois passar para a compra de impressão. E a compra de impressão também, assim, ela é mais interessante para quem precisa de muito impacto, né? Então, por exemplo, nesse momento, dependendo, para mim não é muito interessante eu ter uma campanha segmentada assim com muito interesse, se eu quero muito impacto. Tem uma outra dúvida da Marília Morozanetti. Como fazer o acompanhamento e há algum tipo de relatório do Facebook para os ads? O acompanhamento, o que acontece? Quando você vai fazer a veiculação do formato do Facebook Ads, tudo isso você faz através daquela seção onde onde você formata a audiência, onde você coloca os formatos. E aí tem uma seção que é dentro do seu perfil, né, que você consegue acompanhar a evolução da sua campanha. Então lá, por exemplo, ele te mostra, vamos imaginar que você fez uma compra por clique, ele vai te mostrar, olha, hoje foram X cliques, cada clique está saindo em torno do valor X, você já conseguiu converter em tantos fãs, tipo, ele te dá todos esses resultados. E ele tem lá um relatóriozinho formatado, né, que ele pega todas essas informações e ele até monta gráficos, tudo isso.
É uma espécie de um dashboard, assim, não é difícil, é bem fácil de entender. Tem uns módulos lá que eles são um pouco mais avançados, e aí dependendo precisa de um pouco mais vai demandar um pouco mais de tempo, mas você faz o controle e acompanha as suas campanhas por esse dashboard. Uma dúvida da Poliana Santos. Existe a possibilidade de ver quem são as pessoas que reivindicaram as ofertas? Ah, tá. Então, acho que uma coisa que eu esqueci de comentar, Poliana, obrigada pela pergunta, é o seguinte: quando você faz as ofertas, você consegue formatar a quantidade de ofertas, o desconto que você vai dar, o tipo de benefício. E aí o que acontece? Vamos imaginar que você postou uma oferta na sua página e eu fiz o clique, peguei a oferta para mim. Ele vai mandar vai mandar essa oferta para o meu e-mail, né? E aí no meu e-mail eu vou ter lá uma espécie de um voucher, né? Depois você tem esse controle, você consegue saber quem foi, né? E o número de ofertas, né? Lembrando que o número de ofertas é você que vai limitar. Então, por exemplo, se você fala assim, eu tenho aqui 10 vouchers de desconto, vão girar os 10 vouchers de desconto, 1.000, 100, você que determina tudo isso. Tem uma dúvida do Luiz Carlos Júnior Souza. Trabalho com prestação de serviço a empresas e é melhor prospectar pelo Face ou pelo LinkedIn? Então, Luiz, depende. O que acontece? O LinkedIn ele é super efetivo porque assim, lá você realmente está num ambiente de empresas, está num ambiente corporativo de marcas. Mas lembrando que assim, por exemplo, no LinkedIn você vai ter uma postura um pouco mais restrita, né? Então, por exemplo, você não vai conseguir entrar em qualquer grupo, dependendo da empresa, ela tem limitação só para funcionário, não é qualquer pessoa que consegue entrar lá para prospectar. Então, assim, o Facebook você também pode usar para prospectar marcas, né? Porque de repente, vamos imaginar que a empresa posiciona o Facebook como um feed de notícias. Então, de repente, você pode acompanhar ou verificar uma informação que é útil para você a nível de negócios. Então, por exemplo, vamos imaginar assim, a empresa X ganhou tal marca. Você fala, opa, isso é negócio para mim, vou entrar em contato com esses caras. Então você pode meio que descobrir oportunidades pelo Facebook também. Mas isso não descarta o LinkedIn, com certeza. Tem uma outra dúvida do Rafael Martins. Qual seria o melhor conteúdo para anunciar na campanha? Falar da empresa ou de algum assunto relevante que a marca possa oferecer? Então, Rafael, você pode falar dos dois, na verdade, porque assim, isso vai depender muito da sua estratégia. Então, assim, aquilo que eu falei no começo, é importante que você tenha muito claro qual é o seu objetivo. Então, se você tem uma empresa que é uma prestadora de serviços, para você vale muito mais a pena, por exemplo, de repente, no primeiro momento, falar do tipo de serviço que oferece, falar das oportunidades que você tem, do que de repente você ficar falando de conteúdo de ser um feed de notícia. Então depende muito da sua estratégia, depende muito do seu objetivo, mas você tem esses caminhos. Bom, gente, as dúvidas terminaram. Bom, mais uma vez, em nome da Mirago, eu gostaria de agradecê-los pela participação, pelas perguntas. E bom, nós temos aqui os nossos pontos de contato, que é pelo site, que é o cursos.mirago.com.br. Tem um telefone, o 011 2872 8270. Então, assim, nesses dois pontos de contato você tem informação sobre os cursos da Mirago, sobre as próximas palestras. E assim, quem tiver interesse ou tiver dúvida em relação à data de inscrição do curso de redes sociais, é só entrar em contato com a gente. Bom, eu fico por aqui e até a próxima. Obrigada.